Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alisson e na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre a geologia do estado do Paraná. Bom, então esse é o mapa aqui da geologia do Paraná, ali com as principais formações rochosas e tudo. E a evolução geológica do estado do Paraná, ela vai nos remeter então a rochas tão antigas quanto a idade de 2,8 bilhões de anos. Então vejam que são extremamente rochas antigas, até nós chegarmos ali em rochas mais recentes, do período chamado do Cenozoico. Tá? Então, registros geralmente de rochas acima de 500 milhões de anos no estado do Paraná, elas estarão mais próximas aqui do litoral, então, tá mais próximas do litoral e Serra do Mar, por exemplo, que são rochas ígneas e principalmente rochas metamórficas. Aí, então, nesse grupo vão entrar rochas aí extremamente antigas. Nós também temos outras rochas magmáticas e ígneas que são mais recentes e também nós temos o grupo de rochas sedimentares. Então, basicamente, essa estrutura aí de rochas que nós temos no estado do Paraná, a gente vai dividir ela em duas. Aqui vocês estão vendo várias cores, eu vou falar aqui um pouquinho das cores, mas, basicamente, a gente divide isso em escudo, ou escudo cristalino, tá? E a bacia do Paraná, a bacia sedimentar do Paraná. Que daí o escudo é formado aí por rochas, principalmente ígneas, magmáticas, eventualmente rochas sedimentares, e a bacia do Paraná, principalmente por rochas sedimentares e também, eventualmente, por rochas magmáticas, tá? Mas aí tem a ver com o tipo de formação e com as idades aí de cada uma delas, tá? Bom, então aqui tá, né, esse primeiro mapa aqui, divide em compartimentos geológicos, tá? Então, escudo, que eu falei para vocês, e bacia do Paraná. Então, o escudo ele vai pegar essa parte próxima do litoral e a região que a gente conhece como Primeiro Planalto, que envolve ali a cidade de Curitiba. Enquanto o restante, segundo e terceiro planalto, vão fazer parte da bacia do Paraná, ou bacia sedimentar do Paraná. Então, aqui está a distribuição dos grupos litológicos, agora relacionados aos tipos de rochas, e aqui embaixo nós temos um perfil estratigráfico, onde a gente consegue ver um pouquinho da distribuição delas, também um pouco das altitudes e daquelas divisões por planaltos, tá? Então, começando aqui do lado direito, onde eu estou apontando o litoral, tá? Então, as rochas ígneas e magmáticas que formam aqui o litoral do Paraná. A Serra do Mar, então a estrutura mais alta aqui que nós temos no estado do Paraná é a Serra do Mar, com altitudes que podem chegar a aproximadamente ali 1.800 metros, com o Pico Paraná, por exemplo. E essa parte que está mostrando aqui em marrom se refere ao Primeiro Planalto. Então, planície litorânea, Serra do Mar e Primeiro Planalto, aqui está mais ou menos a cidade de Curitiba. Seguindo em direção ao interior do Paraná, nós temos a divisão que vai para o Segundo Planalto, que nós conhecemos como escarpa devoniana, que é um degrau aqui no relevo que acaba dividindo. Bom, então aqui até aqui vai o escudo do Paraná, tá? O escudo cristalino. A partir daqui, onde está em cinza, já começa a bacia sedimentar, porque basicamente são formados por rochas sedimentares. Então, todas essas rochas cinzas aqui são rochas sedimentares que formam o Segundo Planalto. Vai até aproximadamente, então pega a região de Ponta Grossa, que até quase chegar em Guarapuava. Então aqui nós temos um outro degrau no relevo, que é conhecido como Serra da Esperança, a serra que vai dividir aqui o Terceiro Planalto. Então, a partir desse outro verde, nós estaremos no Terceiro Planalto. Pega a região de Guarapuava, passa pela região central do Paraná, até chegar lá na região de Foz do Iguaçu. Tá? Bom, nessa rocha verde aqui são derramamentos basálticos. Então, quando os continentes, a América do Sul e a África estavam se separando, houve um grande processo de tectonismo e de vulcanismo que acabou fazendo esse derrame de magma aqui, que é esse verde claro. Tá? Então, aqui são rochas basálticas formadas a partir do resfriamento do magma na superfície. E esse outro verdinho claro, que vai aparecer nessa região mais aqui do interior, que é esse outro aqui, é uma rocha sedimentar de ambiente desértico, que é o arenito caiuá. Tá? Então, inclusive, são encontrados fósseis ali de dinossauros e de pterossauros, naquela região ali onde tem esse arenito. Então, ele tem mais ou menos aí a idade dos dinossauros, cerca de 80 milhões de anos. Então, nós partimos de rochas antigas, essas marrom aqui, que podem variar de 500 a 2,8 bilhões de anos. Depois, nós temos as rochas sedimentares do Segundo Planalto, que a idade delas pode variar
de aproximadamente 400 até 100, 100 e pouco, 200 e poucos milhões de anos. O derramamento basáltico tem idade de aproximadamente 130 milhões de anos. E o último, verdinho claro, o arenito caiuá, aproximadamente 80 milhões de anos. E esses amarelos aqui, com um amarelo mais claro, são sedimentos cenozoicos que vêm aí dos últimos milhões de anos, geralmente em áreas de rios. Tá? São sedimentos, então, provenientes do carregamento por rios. Bom, então um pouquinho aqui mostra um pouquinho dessas idades dessas rochas, tá? Então, ó, escudo paranaense, por exemplo, esse vermelho tem aproximadamente aqui, ó, vai de 450 a mais de 2,5 bilhões de anos. As rochas sedimentares do segundo planalto, de 400 milhões de anos a 250 aproximadamente. As rochas magmáticas ali desse verde, ali até 130 milhões de anos, e as rochas sedimentares finais têm aproximadamente 80 milhões de anos, e nos últimos anos ali nós temos essas rochas sedimentares que eu falei para vocês. Bom, então falar um pouquinho das características do escudo, tá? Desse escudo cristalino. Então, na região litorânea, ali na Serra do Mar, é onde estão essas rochas mais antigas, que podem chegar na idade ali aproximadamente de 400, de mais de 3, quase 3 bilhões de anos, tá? Então, acima de 500 milhões de anos. Ali em todo o litoral, primeiro planalto, Serra do Mar, é onde a gente vai ter essas rochas ígneas e rochas metamórficas. Então, são extremamente antigas, ali do Arqueano e início do Paleozoico. Tá? Então, geralmente, nós temos aqui granitos, que formam a Serra do Mar, e gneiss, assim, geralmente, magmatitos, que vão formar a parte de baixo, assim, da Serra do Mar, até na região litorânea, a gente consegue encontrar um pouquinho dessas rochas, que daí geralmente são granitos que passaram por um processo de metamorfismo. Tá? Daí o granito que passa pelo metamorfismo pode se transformar num migmatito ou em gneiss, eventualmente. Então são rochas extremamente resistentes e responsáveis aí por esse relevo com altas declividades na paisagem. Então a Serra do Mar ele tem essa grande declividade, que é chamada aqui, né, de escudo paranaense. Bom, então aqui só para vocês terem um pouquinho de noção da quantidade de tipos de rochas e formações diferentes que nós temos nesse primeiro planalto, nesse escudo, tá? Então são basicamente vários tipos de granitos, vários tipos de rochas ígneas, rochas ígneas extrusivas, rochas ígneas intrusivas, rochas ígneas subvulcânicas, granitos, migmatitos. Então aqui tem um pouquinho das idades, começando aqui de baixo com as partes mais antigas, que podem passar ali 2 bilhões de anos do Arqueano, Proterozoico, então são rochas extremamente antigas, até chegar nos sedimentos mais recentes ali, né, do Cenozoico, que geralmente tem a ver com o transporte por água, por rios. Então, os amarelinhos ali são as formações bem mais recentes. Então, aqui as idades vão variar bastante. Geralmente é formado por granitos. Bom, e a bacia do Paraná? Onde que a bacia do Paraná vai se encaixar aqui? A bacia do Paraná vai ser toda essa parte verde, considerando aqui o mapa do estado do Paraná. É formada muito por rochas sedimentares, por isso o nome, né, bacia sedimentar, mas tem um grande derrame basáltico ali, que eu já vou explicar um pouquinho para vocês. Então, tem as rochas sedimentares, tem as rochas vulcânicas. Então, a bacia do Paraná, ela vai começar aqui, nessa região que é conhecida como escarpa devoniana, que é um degrau aqui, basicamente, no relevo, e vai até a divisa do estado, né? Se a gente falar só do estado do Paraná, vai até a divisa do estado e abrange todo o segundo e o terceiro planalto. Essa bacia do Paraná ela envolve mais estados, mas o objetivo dessa aula não é falar sobre outros estados aqui, né, do relevo e da geologia, também não falar de outros países. Então ela vai chegar aqui, né, na Argentina, no Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Então é uma área grande, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, essa formação teve início no período siluriano e vai terminar ali, né, aproximadamente no período Cretáceo. Depois eu mostro, né, um pouquinho aqui das idades para vocês. Então, essa evolução durou aproximadamente 400 milhões de anos, tá? Com rochas de várias origens, rochas de fundo de mar, rochas de origem lacustre, fluvial, glacial. Então, tem uma certa variedade de rochas.
Entre elas aqui, essa formação aqui é conhecida como os arenitos do Parque de Vila Velha, tá? Então, são rochas, são arenitos formados aproximadamente 300 milhões de anos em ambientes de fundo do mar. Então, essa formação aqui fica no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Bom, então esse seria mais ou menos o perfil aqui do que a gente conhece como a bacia sedimentar, tá? Então, ela tem aproximadamente 6.500 metros de profundidade, tá? Então, é como se fosse uma bacia mesmo, ó. Então, imaginem aqui o desenho de uma bacia que, com a movimentação dos continentes e tudo isso daqui acabou afundando com o processo de tectonismo e, ao longo dos milhões de anos, os sedimentos eles foram sendo acumulados aqui, tá? Preenchendo, então, essa bacia com sedimentos. Por isso que a gente conhece como bacia sedimentar. Então, ela é uma enorme depressão que ela foi alongada e preenchida aí por esses sedimentos, passando de 6 quilômetros de profundidade. Então, vejam que como ela é grande. E a área total é mais ou menos 1.400.000 quilômetros quadrados. Então, pega território do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até outros países. Tá? Então, só para a gente ver aqui, então, as formações que nós temos aqui, aquele derrame basáltico que eu falei para vocês, vai formar essa camada superficial, aqui, né? Alguns locais podem chegar a 800 metros de basalto. As rochas sedimentares que nós temos na sequência, como formação Butucatu, Piramboia, e outras rochas aqui que vão formando, que daí elas vão estar em cima do embasamento, vão estar em cima do escudo cristalino lá que eu mostrei para vocês, tá? Vai estar o escudo cristalino aflora na parte do litoral aqui do Paraná, mas embaixo ele que vai formar a base, né, onde essas rochas sedimentares elas vão estar em cima, tá? Então elas têm que estar em cima de alguma coisa. Então aqui, né, só para vocês verem quais áreas que essa bacia do Paraná abrange, tá? Ó, então vejam que é uma área assim bem grande, né? Aqui é só do Brasil. Então aqui seria mais ou menos o desenho do Paraná e a bacia do Paraná, então, ó, pega áreas aqui de São Paulo, possivelmente do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, possivelmente de Minas Gerais e do estado do Mato Grosso. Tá? Não sei se chega a pegar ali o estado de Goiás, mas e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essas rochas aí, então, elas foram formadas aí em diferentes momentos, em diferentes ambientes, e essa rocha aqui que eu falei para vocês, né, esse basalto, ele se formou quando os continentes estavam se separando. Então, essas linhas aqui, essas são linhas de falhas tectônicas, tá? Então, falhas tectônicas, os continentes começaram a se separar, mais ou menos 130 milhões de anos aí, começaram a dividir para formar o Oceano Atlântico, e essas rachaduras possibilitaram que o magma que estava lá no manto subisse e derramasse sobre o estado do Paraná, sobre toda essa região da bacia do Paraná. Então, esse derramamento de basalto, né, ele acabou cobrindo as rochas que estavam ali, como os arenitos, por exemplo, como as outras formações, e formaram o que a gente conhece hoje como Serra Geral, tá, que são formados por basalto. Então, toda a parte do interior ali do Paraná, regiões de Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, a gente vai encontrar essa rocha, que é esse basalto, que é uma rocha preta, uma rocha bem escura, formada a partir do resfriamento do magma, que aconteceu aí nesse derramamento há mais ou menos 120, 130 milhões de anos. Esse basalto, essa rocha, ele vai dar origem também a um tipo de solo específico que é chamado de terra roxa, que na verdade é uma terra vermelha, que ela é muito utilizada na agricultura. Ó, então, ela pega mais ou menos essa área aqui, que é bastante utilizada para agricultura, tá? Plantações de café, plantações de soja, hoje em dia, plantações de milho, cana-de-açúcar, algodão, acabam se beneficiando bastante desse solo, dessa terra vermelha, que é a terra roxa, chama-se terra roxa, mas é uma terra vermelha, né? O nome terra roxa vem dos primeiros imigrantes italianos, que chamavam de terra rossa, que era terra vermelha, que as pessoas, né, acabaram entendendo como terra roxa e acabou ficando com esse nome, que na verdade então é uma terra vermelha, tá? Um solo bem avermelhado, que é bem utilizado aí pela agricultura, porque ele é um solo bem fértil, assim, bem completo em relação aos nutrientes. Bom, além disso, nessa bacia sedimentar, a gente tem a formações de vários aquíferos, entre eles o aquífero Guarani.
Então, um aquífero como se fosse um reservatório de águas subterrâneas, que ele vai ser localizado dentro de algumas rochas. Então, tem que ser rochas específicas, normalmente rochas arenosas, ou seja, arenitos, que eles funcionam como se fosse uma esponja. Então, se você pegar um arenito e jogar água, a água ela vai infiltrar desse arenito e vai demorar ali um pouquinho para escoar. Então, ele funciona como se fosse uma esponja, ele acaba armazenando essa água. Tá? Então, vou voltar um pouquinho no mapa do perfil. O aquífero Guarani está localizado nessa formação amarela aqui, que é a formação Botucatu e Piramboia. Tá? Então, a chuva cai e ela acaba infiltrando e abastecendo esse aquífero. Não é em todos os locais. Se ele cair em cima dessa formação do basalto, a água vai ficar aqui. A água não vai conseguir infiltrar tantos metros até chegar no aquífero. Por isso que existem chamadas áreas de recarga do aquífero, que são as áreas de afloramento da rocha que forma esse aquífero. Então, o aquífero Guarani ele só vai receber a água que cair aqui na parte do afloramento. Do outro lado, a mesma coisa. Então, tem esse localzinho do afloramento. É por aqui que a água da chuva consegue infiltrar para abastecer o aquífero. Tá? Então, não são todos os locais, é só onde há esse afloramento. Então, no caso do aquífero Guarani, são essas áreas em azul aqui, tá? Onde tem o afloramento das formações Botucatu e Piramboia. Então, são as áreas de recarga do aquífero Guarani. Se a chuva cai em cima dessa área verde, que são outras formações rochosas, especialmente o diabásio, o basalto, que eu falei para vocês, não vai ser uma área de recarga, tá? Então, a água ela não vai conseguir abastecer o aquífero, porque não são áreas de afloramento, não é onde a rocha está exposta e é por onde a água consegue filtrar. Então, é só apenas nessas áreas azuis que são as áreas de recarga do aquífero Guarani, tá? Então, aqui, né, só para vocês verem, então aqui são as áreas de recarga do aquífero. Então, essa área aqui, por exemplo, essa outra área que são afloramentos, é onde a rocha está exposta na superfície, onde a água da chuva consegue infiltrar dentro dessa rocha e vai formar aqui, então, o aquífero, tá? Aqui mais ou menos nessa região. Bom, então, pessoal, por hoje é isso. Quero agradecer a atenção de vocês e espero vocês aí na nossa próxima aula. Até mais.